Seus irmãos com a paz, Senhor? Quero glorificar a Deus por mais essa oportunidade de poder estar em sua casa juntamente com os irmãos. Hoje é culto de missão e Deus colocou uma mensagem no meu coração e eu quero passar para os irmãos. Abram a Bíblia em Marcos capítulo 16. Glória a Deus. Marcos, Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 16. Os irmãos que forem encontrando, por favor, fiquem de pé. Marcos, capítulo 16. A partir do versículo 14, diz assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que eu já tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão as novas línguas. Pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de teres falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Pode sentar. Irmãos, nós sabemos que após a ressurreição de Jesus, as duas primeiras vezes que ele apareceu foi primeiramente para uma mulher e depois para dois de seus discípulos em um caminho titulado Caminho de Emaús. Na primeira vez, Jesus aparece para uma mulher chamada Maria Madalena. Essa mulher contempla que Jesus havia ressuscitado e traz a notícia para os discípulos que a Bíblia descreve que estão tristes, amargurados, estão chorando, e quando Maria Madalena traz essa mensagem, eles simplesmente não acreditam que Jesus havia ressuscitado. Então, essa foi a primeira vez que Jesus apareceu depois de haver ressuscitado. A segunda vez, Jesus aparece a dois de seus discípulos em um caminho intitulado Caminho de Emaús. Neste caminho estão dois de seus discípulos e Jesus aparece junto a eles. E a Bíblia vai dizer que enquanto eles estão caminhando, eles simplesmente não conseguem discernir que é o Mestre que está ali com eles. E Jesus pergunta sobre o que eles estão conversando. E um deles, dos discípulos chamado Cleófas, responde: És tu peregrino de Jerusalém, que não sabe das coisas que têm acontecido nesta cidade nesses últimos dias? E Jesus pergunta: quais? E no versículo 20 até o versículo 15, do versículo 14 até o versículo 18, e esses discípulos agora fazem um pequeno resumo do ministério de Jesus e vai contando para ele mesmo enquanto os três vão caminhando. E a Bíblia vai dizer que enquanto eles estão caminhando, os discípulos chegam ao seu destino, chegam à sua casa, e Jesus fez que ia passar. Mas quando viam que estava de noite, que já estava escuro, esses discípulos convidam Jesus para entrar em sua casa. E quando esses discípulos, juntamente com Jesus, se assentam à mesa para se alimentar, Jesus pega o pão, dá graça, parte, faz uma oração, e esses discípulos agora conseguem discernir que é Jesus que está ali com eles. Mas quando ele abre os olhos para ver, Jesus se retira da presença deles. Essa foi a segunda vez que Jesus apareceu depois de haver ressuscitado. E esses discípulos que receberam essa mensagem, esses discípulos já tinham recebido a mensagem de Maria Madalena, já tinham recebido a mensagem dos discípulos que foram com Jesus no caminho de Emaús. Mesmo assim, os 11 ainda não acreditavam que Jesus havia ressuscitado.
Mas no capítulo 14, a Bíblia vai dizer que finalmente Jesus apareceu a eles. Estando eles todos assentados em uma casa, Jesus aparece e joga no rosto deles. A Bíblia vai dizer que lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Porque os discípulos até aquele momento não haviam acreditado que Jesus havia ressuscitado. Então no versículo 14, Jesus mostra: eu estou aqui, eu estou vivo, eu ressuscitei. E agora eu deixo essa mensagem: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O versículo de número 15 vem nos tratar da maior missão da igreja: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Mas o que precisamos entender é que antes de Jesus dizer pregue o Evangelho a toda criatura, antes de Jesus dizer anuncie o Evangelho a toda criatura, Jesus primeiro ensinou os discípulos a viverem este Evangelho. Porque antes de pregarmos, antes de anunciarmos a Cristo, primeiro temos que conhecer. Antes de anunciarmos a santidade, temos que viver em santidade. Antes de anunciarmos o amor, temos que vivermos o amor que só encontramos em Cristo Jesus. Quando nós queremos pregar o Evangelho, a primeira coisa que temos que crer no nosso coração é que antes de falar, antes de pregar, temos que viver esta mensagem. Jesus preparou o discípulo e depois no capítulo 15, no últimos versículos, nos seus últimos dias aqui na terra, antes de ele ser assunto aos céus, ele disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Antes de pregar, nós temos que se preparar para pregar. Antes de anunciar a palavra de Deus, nós temos que conhecê-la e pregá-la. Antes de chegar no púlpito, pregar o microfone e falar, nós temos que conhecer o Evangelho, nós temos que conhecer a palavra. Se nós vamos falar de amor, antes temos que conhecer o amor. Se vamos falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, temos que conhecer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que sem Ele nós não somos nada. Antes de falar qualquer coisa sobre o Evangelho, sobre o reino, nós temos que conhecer, nós temos que saber sobre aquilo que nós estamos falando. Porque Evangelho, meu irmão, Evangelho é uma coisa difícil. Evangelho é luta, Evangelho é tribulação. E se a gente não tem o conhecimento necessário, nós não conseguimos vencer, nós não conseguimos pregar, nós não conseguimos falar. Se nós simplesmente pegarmos o microfone e começarmos a falar sem ter o discernimento da palavra, a gente não consegue anunciar o Evangelho. Jesus preparou os discípulos e depois disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Nós temos como base os evangelhos, que é qual Jesus disse em Mateus capítulo 7. Jesus ensina os discípulos a confiar no Pai. Em Lucas 15, Jesus explica como o Pai é misericordioso. Em Mateus 15, Jesus ensina o que é puro e o que é impuro. Em Mateus 20, Jesus ensina como deve ser um discípulo. Em Mateus 6, Jesus fala sobre oração. Em João 6, Jesus fala que Ele é o pão da vida. Em João 3, Jesus fala sobre o novo nascimento. Em João 10, Jesus fala que Ele é o bom pastor. Em João 15, Jesus fala que Ele é a videira verdadeira. E em Mateus capítulo 25, Ele anuncia o fim. Nós podemos perceber que Jesus, antes de mandar o discípulo ir pregar, Jesus falou: se preparem, conheçam o Evangelho. Jesus tirou esse que estava pescando peixe e disse: vem pescar almas, aleluia, venha pescar almas. Jesus, antes de chamar eles para pescar almas, antes Jesus preparou, Jesus tirou eles de onde eles estavam, preparou e disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Antes de pregar, Jesus preparou. Porque antes de pregarmos o Evangelho, temos que viver o Evangelho. E qual a mensagem nós temos que pregar? Jesus sara, cura, liberta e leva para o céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O nosso Evangelho não pode ter outra mensagem senão essa. A base da nossa pregação tem que ser essa: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus sara, cura, liberta e leva para o céu. A nossa mensagem tem que ser essa: existe céu e existe inferno. Se nos arrepender, vai para o inferno. Se ficar na prostituição, vai para o inferno. Mas todo aquele que vier até Jesus, de maneira nenhuma Ele o lançará fora. Aleluia. Essa é a mensagem que nós temos que guardar em nosso coração: viver o Evangelho e pregar o verdadeiro Evangelho. Evangelho não foi feito para encher nosso bolso de dinheiro. Evangelho não foi feito para nos dar casa, nos dar casa. Se você quer ter trabalho, Deus derrama a graça. Mas
evangelho foi feito para levar almas para o céu. Quando você abrir sua Bíblia, pegar a sua palavra e ler, tenha certeza que você está pregando para pessoas que estão necessitando da palavra. Você está pregando para pessoas necessitadas de Jesus. Você está pregando para pessoas que precisam do Pai. Então nós temos que guardar essa mensagem em nosso coração, meu irmão. Porque tem que viver o Evangelho e pregá-lo da maneira certa. Tem que viver o Evangelho e pregá-lo da maneira como Jesus ensinou. Você acha que Jesus pregava prosperidade? Prosperidade, a gente consegue. Mas qual era o maior objetivo de Jesus? Jesus falou que abençoa. Jesus também falou que abençoa os seus, os discípulos, 100 vezes aqui na terra e ainda a vida eterna. Jesus falou sobre bênção sim. Mas qual era a base do Evangelho de Jesus? Céu e inferno. Céu e inferno. Se não se arrepender, ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus sempre exaltava o céu. O Evangelho de Jesus, o Evangelho que nós temos que aderir é esse. Porque o que está acontecendo nesses últimos dias? Está acontecendo um falso Evangelho, uma falsa conduta. Qual é o Evangelho que está sendo pregado? Tome chave de carro, tome isso, tome aquilo, tome isso. E qual foi o Evangelho que Jesus pregou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que o mundo quer colocar no nosso coração? Deus vai te abençoar, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Deus abençoa, meu irmão. Eu não estou dizendo que Deus não abençoa, mas eu quero te dizer que a maior virtude do Evangelho é ir morar no céu. Aleluia! A maior virtude do Evangelho é conhecer Jesus. A maior virtude do Evangelho é saber que quando passar essa terra, nós temos um lugar nos aguardando no céu. Isso é o que temos que guardar no nosso coração. Jesus disse: ide por todo mundo pregar o Evangelho. Ele prepara, ele manda a gente pregar a primeira e a verdadeira mensagem, que é o céu, que é o caminho. E depois ele ensina sobre as dificuldades. Olha o que ele diz no capítulo 17: estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão da serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Vai vir dificuldade, vai vir demônios, vão vir serpentes, vão vir venenos para tentar te destruir. Mas em meu nome expulsarão os demônios, pegarão da serpente, aleluia, e qualquer coisa que beberem mortífera não lhes fará dano algum. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Não adianta vir as portas do inferno, a igreja vai continuar vencendo, proclamando a palavra. Não adianta o inferno tentar se levantar, pode vir a serpente e os demônios, o Evangelho vai continuar sendo pregado, aleluia. Os discípulos, eles ouviram Jesus e começaram a pregar o Evangelho, mas vieram as perseguições. A Bíblia conta sobre os imperadores, homens que tentaram parar o Evangelho. Nero, perseguidor; Cláudio, imperador. Todos eles são imperadores de Roma. Roma era um império que perseguia muitos cristãos. Nero, Cláudio, César, esses imperadores perseguiram os cristãos. E a Bíblia vai dizer que esses imperadores resultaram na morte de muitos cristãos. Através das perseguições, morreu Paulo, morreu Tiago, morreu João, morreu Pedro. Todos esses homens, discípulos, morreram por amor à palavra. Eles eram perseguidos, eram queimados, eram lançados nas arenas e eram devorados pelos leões, mas mesmo assim não negavam a sua fé, aleluia, continuaram pregando a palavra. E esse é o resultado de nós estarmos aqui, só porque eles sofreram para nós estarmos aqui, aleluia. Eles levaram o Evangelho, aleluia, e nós estamos aqui por causa desse Evangelho. A missão agora está em nossas mãos. Vamos pregar o Evangelho, vamos viver o verdadeiro Evangelho, vamos falar a verdade, vamos dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é a porta, aleluia. E qualquer que vai até Ele de maneira nenhuma lançará fora. Temos que pregar essa verdade, viver essa verdade. Só Jesus, meu irmão,
Só Jesus é a luz que o mundo procura. Só Jesus é a verdade. Só Jesus é a vida. Esses irmãos, os apóstolos, foram perseguidos, foram queimados, mas não negaram a sua fé. Os discípulos de Jesus foram mortos, se levantaram imperadores, perseguiram os cristãos, devoraram os leões, usaram os leões para devorar os cristãos. Mas o evangelho está aí de pé, não está? É porque aquele que edificou a igreja, aleluia, já tinha dito que as portas do inferno não iam prevalecer. Foi porque aquele que edificou a igreja já tinha dito: vai se levantar imperador, vão tentar parar a igreja de qualquer forma, mas eu edifiquei a igreja, aleluia. Eu edifiquei a igreja. Você não está entendendo, meu irmão? Deus está dizendo: eu edifiquei a igreja. Porque o evangelho ainda está de pé. É por causa de mim? É por causa de você? Não, meu irmão. Nós não somos nada, mas porque ele edificou a igreja até hoje está de pé, pregando a palavra. Porque ele edificou a igreja, o evangelho ainda está de pé. Dificuldades, todos nós passamos. Na era antiga, os discípulos enfrentaram a dificuldade, enfrentaram os leões, enfrentaram as lutas por pregar o evangelho. E agora chega a era moderna. Roma percebe que perseguir os cristãos não está dando lucro nenhum. Perseguir os cristãos não está dando em nada. Eles estão perseguindo, estão matando, os imperadores estão se levantando, e mesmo assim a igreja continua crescendo. Se levanta imperadores, se levanta reis, e a igreja continua crescendo. A perseguição é grande, mas o dono da igreja também é grande, aleluia. Continua perseguindo, continua matando, e a igreja aumenta cada vez mais, aleluia, glória a Deus. E o Império Romano, percebendo isso, ele tenta aderir à igreja. É aí que é criada a igreja católica. Tenta falsificar o evangelho. É que é criada essa igreja, meu irmão. O Império Romano tenta aderir à igreja. Se não pode contra ela, vamos nos ajudar a ela. Vamos mudar a conduta. Eles tentam mudar a palavra. Adorar santo, adorar a imagem. Tentam mudar o evangelho. E o diabo pensou que a igreja tinha caído. Quando mudaram o evangelho, quando mudaram a palavra, quando tentaram se ajudar a nós, mas querendo mudar o nosso evangelho, o diabo pensou que tinha vencido a igreja. Agora nós estamos no meio deles e agora vamos destruir eles por dentro. Aí Jesus levanta Lutero, Jesus levanta Calvino, Jesus levanta John Knox, Jesus levanta os reformadores, aleluia. E eles são pessoas que começam a pregar o evangelho a partir do verdadeiro amor. Pessoas que começam a pregar o evangelho da maneira como Jesus ensinou. O diabo tentou mudar a igreja, mas a igreja, Jesus levantou outros ainda que continuaram pregando a verdade, continuaram falando da verdade, aleluia. E a partir daí, meu irmão, foi a Assembleia, a Batista, a Quadrangular. O evangelho está continuando sendo proclamado pelo mundo, aleluia. O diabo pensou que ia destruir a igreja. Primeiro ele usou o imperador, depois ele tentou falsificar, mas a igreja continua de pé. A igreja continua de pé. A igreja continua vencendo. Tentaram parar, mas a igreja não para, meu irmão, porque quem edificou a igreja, aleluia, é maior que tudo. Quem edificou a igreja é grande. Quem nos chamou foi Deus. Quem nos chamou para pregar esse evangelho, se fosse Tiago que tivesse falado, ide por todo mundo pregar o evangelho, a igreja já tinha caído. Se fosse João que tivesse falado, ide pregar o evangelho, a igreja já tinha caído. Mas quem disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho, foi o dono da igreja. Foi o dono da igreja, aleluia. Por isso não adianta as portas do inferno tentar se levantar contra a igreja, porque quem edificou, meu irmão,
Quem edificou é maior. Quem edificou vence por nós, aleluia, glória a Deus. E agora chegando na nossa era, no dia de hoje, nós podemos perceber a dificuldade que nós enfrentamos. Vários países ainda não têm a Bíblia, vários países apenas têm uma pequena porção. Nós temos a Bíblia, mas alguns países têm uma pequena porção e outros até não têm a Bíblia, não têm a palavra. Mas até hoje, meu irmão, o diabo não venceu a igreja. Até hoje, o diabo tentou de todas as formas parar a igreja, mas ele não conseguiu. Até hoje são levantados adeptos de Satanás para tentar parar a igreja, para tentar fechar as igrejas, mas a porta da igreja ninguém fecha, porque a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Ele abre o diabo não pode fechar, aleluia. A porta que Ele fecha ninguém abre, e a porta que Ele abre ninguém fecha. Se Jesus abriu a porta da Alameda das Aves, quem é o diabo para fechar essa igreja? Aleluia. Quem é o diabo para fechar essas portas? Se ele abriu essa porta vai continuar aberta até a volta dele. Aleluia. E o evangelho vai continuar sendo proclamado. Nós pregamos essa palavra, nós vivemos essa palavra. O evangelho. Existe dificuldade no dia de hoje, existe tribulação no dia de hoje, para esse evangelho ser proclamado. Veio a pandemia, dificultou ainda mais de o evangelho ser pregado. E as lutas que nós enfrentamos no dia a dia, a cada vez mais, tentam parar o evangelho, tentam nos destruir, tentam acabar com a igreja. Mas o reino de Satanás não prevalece contra o reino de Deus. Aquele que levantou a igreja é maior do que o que está no mundo. Aquele que levantou, aquele que te chamou para pregar o evangelho, por isso não tema, por isso não desista, meu irmão. Não desista de pregar o evangelho, não desista de pregar a palavra, não deixe a chama dentro do teu coração apagar, alimenta essa chama, lê a Bíblia, jejua a palavra, medita na palavra e sai para pregar o evangelho, sai para pregar a palavra. Não deixe a chama dentro do teu coração apagar. Vamos contribuir com essa obra, vamos se pegar nessa obra, vamos mergulhar de cabeça, vamos entrar nessa obra com corpo e alma, vamos entrar nessa obra e viver o evangelho, viver a palavra, aleluia, porque está chegando os últimos dias, meu irmão, e aquele que nos chamou, ele vai voltar e vai cobrar, meu irmão, porque a gente, ele nos chamou para pregar o evangelho, e lá no céu ele vai cobrar. Cadê? Eu te chamei para pregar, te chamei para louvar, e aí? Você não fez o que eu disse? Como é que vai ficar nossa cara, meu irmão? Ele nos chamou, então vamos aceitar esse chamado, vamos pregar a palavra, vamos louvar, vamos cantar, vamos evangelizar, vamos dizimar, aleluia, vamos viver a palavra, vamos pregar o evangelho a toda criatura. Nós possamos guardar essa mensagem no nosso coração e crer que o evangelho é viver, é pegar e ter certeza que, por maior que seja a dificuldade, o inferno não vai resistir contra a igreja. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória, aleluia. Aleluia.